Prezado telespectador da Rede Vida, eu quero cumprimentar a você e dizer que no programa de hoje a gente quer terminar a nossa reflexão sobre a juventude, aquele belíssimo documento do Papa Francisco, Christus Vivit, para dizer que Cristo está vivo e deve estar vivo na vida da juventude, na vida do jovem. E nós terminamos no capítulo 9 sobre o discernimento, mas falando um pouco e até voltando algumas coisas que a gente já tinha falado no passado, para dizer que a pastoral juvenil, conforme a visão do Papa, é um caminho de discernimento que ajuda a pessoa na escolha vocacional. Então a pastoral juvenil deve ser sempre uma pastoral missionária, porque quando você desperta no jovem a ação missionária, ele começa a descobrir a sua missão na igreja. As visitas às casas incentivam a fé e o sentido de pertença à igreja. E o jovem gosta disso. Se você tem um grupo de jovens na paróquia, crie momentos assim dos jovens visitar as famílias, visitar os doentes, os acamados. Isso faz muito bem para a juventude. Na pastoral juvenil é possível trabalhar a fé e a pastoral vocacional. Então esse discernimento, essa escolha, ela acontece com muito mais facilidade quando o jovem ele é colocado a serviço da própria comunidade. Jovens são capazes de criar novas formas de missão em redes sociais, por exemplo. Hoje nós temos aí as redes sociais e o jovem tem uma potencialidade tão grande para trabalhar com essas ferramentas importantes. Os jovens devem ser respeitados na sua liberdade, no seu acompanhamento, sendo acompanhados para que eles façam a sua escolha. E aí a gente vê o papel da família, porque a família deve ser o primeiro espaço de acompanhamento do jovem, primeiro espaço de discernimento, primeiro espaço de escolha vocacional. E a pastoral juvenil e pastoral familiar devem, logicamente, uma auxiliar a outra neste trabalho pela juventude. Ambas devem auxiliar os jovens. A integração das duas pastorais ajuda ou deve ajudar o jovem na sua própria vocação, na sua escolha. A comunidade deve, então, acolher, motivar, encorajar e estimular os jovens, porque o jovem não pode ficar perdido aí no mundo, no meio do povo, sem um compromisso. Todo jovem deve ser valorizado com carinho, não simplesmente julgado sem piedade, porque às vezes acontece isso. E o sínodo dos jovens reconhece a carência de pessoas preparadas para ajudá-los, principalmente para acompanhar jovens com potenciais de liderança. Nós temos tantos jovens com tanta capacidade, mas que às vezes isso não é aproveitado. Os jovens então esperam do acompanhador, aquele que acompanha a juventude, que ele seja autêntico, que ele seja cristão, que ele tenha uma vida de santidade, que ele tenha, logicamente, uma identidade que os ajude. Ainda que saiba escutar, seja bondoso, que reconheça os limites dos jovens. O bom acompanhador do jovem é aquele que reconhece sua própria humanidade. E dentro desses critérios, ajuda o jovem na sua escolha, no seu discernimento. Sabe das fraquezas humanas, da condição de pecado, mas também sabe que existe o perdão. Deus é sempre aquele que está ao nosso lado, porque nos perdoa. Aquele que acompanha os jovens deve também oferecer a eles ferramentas de ação. E uma dessas ferramentas fundamentais é a semente da fé. Fé dos jovens. Olha bem, trabalhar na catequese, na orientação da juventude, a sua identidade de fé. As instituições educacionais da igreja são ambientes de acompanhar a juventude. Assim, a igreja dá uma contribuição fundamental na educação integral. Olha bem que o Papa termina o documento citando a figura de Maria. Maria é aquela que foi, vamos dizer assim, orientada pelo Espírito Santo. Aí o Papa termina dizendo que o Espírito Santo é aquele
que está por trás desta escolha vocacional, nesse discernimento. Então, nesse acompanhamento é necessário evitar critérios rígidos para os jovens, mas abri-los para a missão de hoje, sob a ação do Espírito Santo, olhando sempre para a figura de Maria, aquela que foi chamada, que fez uma escolha e, depois de sua reflexão, seu discernimento, ela disse sim ao propósito, à proposta de Deus de ser a mãe de Jesus Cristo. Então, eu termino aqui pedindo a proteção de Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus, que esteja abençoando todos os nossos jovens pela ação, assim, do Espírito Santo. E no próximo programa a gente vai começar um novo assunto. Novo assunto, como é um programa de documentos, né, dessa riqueza de literatura que a Igreja tem, nós vamos também trabalhar o documento do Papa agora sobre a Amazônia. Querida Amazônia, a gente conta com você então no próximo programa. Eu termino aqui lhe desejando a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.